orar em nome de Jesus, você pode erguer suas mãos para os céus e interceder pela vida do servo do Senhor. Amém? Soberano Deus e Pai, Senhor, te damos graças mais uma vez essa noite, pela oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor. Toda honra, toda glória, louvor, adoração pertence a ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, Deus querido, por cada momento que o Senhor falou conosco através dos louvores, Senhor, das apresentações que foram, Senhor, feitas a ti nessa noite, ó Pai. Obrigado, Senhor, Deus querido, pelo teu Espírito Santo que tem falado no nosso coração. Meu Deus, mais ainda, Senhor, existe uma igreja aqui, que está carente, Senhor, que precisa ouvir a tua voz, precisa ouvir a tua palavra, Senhor. Corações que estão, Senhor, meu Deus querido, sedentos de ouvir a ti, Senhor, nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa ser usado aqui no teu servo, presbítero Miguel, mais uma vez, como um canal de bênção nas tuas mãos, ó Pai. Que vidas possam ser abençoadas, vidas possam ser restauradas, ó Pai. Fala conosco mais uma vez de uma maneira especial, Senhor. Repreende o nosso meio aquilo que não provém de ti. Leva toda a mente cativa a tua palavra nessa hora, Senhor. Abençoa também as nossas crianças, Senhor, recebendo a tua palavra, Senhor. Fala aos corações dos nossos pequeninos, ó Pai. E nós te pedimos a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, louvor e adoração, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Quero mais uma vez saudarmos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. E mais uma vez nessa tarde, a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador não sejam multiplicados nesse lugar, amém? Tome o seu assento, por favor. Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade que Ele nos concede hoje, estarmos aqui por mais essa vez para compartilhar com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Algo que o nosso Deus tem falado conosco no decorrer desses dias, no decorrer dos anos que se passaram, que tem colocado no coração do nosso pastor esse tema tão importante para as nossas vidas, que é o discipulado. Amém? Quero já desde já mais uma vez agradecer ao nosso pastor pela oportunidade, ao corpo de obreiros que estão aqui na nossa retaguarda, que você possa abrir o seu coração, sua mente e o seu entendimento, para que Deus possa falar convosco nessa noite, como tem falado comigo nessa semana. Amém? Eu gostaria de convidar os amados a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo de número 13, a partir do verso de número 1. João, capítulo de número 13, a partir do verso 1. Amém? Vou guardar que todos encontrem para que juntos possamos fazer a leitura do texto bíblico nesta noite. João, capítulo de número 13, a partir do verso 1. Amém? Diz assim o texto sagrado. Vou estar lendo na versão revista e atualizada de Almeida, que é a versão que eu uso, e os irmãos acompanhem nas vossas Bíblias. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestimentas de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e enxugar-nos com a toalha que o estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, mas compreendo-as depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés,
Quanto mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, pois foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Bem, este é o texto da palavra do Senhor, a qual vamos estar fazendo menção nessa noite. E o tema que nos foi passado nessa noite para compartilhar com a igreja está dentro desse tema que nós lemos. Mas antes de falarmos sobre a mensagem em si, sempre antes de falarmos sobre a introdução, antes de darmos qualquer menção, eu gostaria de fazer uma oração para a igreja, amém? Não invalidando a oração do servo do Senhor, mas eu gostaria de orar mais uma vez. Eu lhe convido a curvar a sua cabeça, erguer sua mão para cá, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez eu quero me prostrar, Senhor, na tua presença e declarar, Senhor, que sem ti eu nada sou, sem ti eu nada posso, sem ti eu nada tenho. Tome-me mais uma vez nas tuas mãos nesta noite, repreendendo toda a dor física, Senhor, toda a dor muscular. E que eu possa mais uma vez compartilhar, Senhor, da tua graça e do teu amor com o teu povo. Senhor, eu te peço que fale, Senhor, através do teu Espírito Santo, Senhor, neste lugar. E tudo, Senhor, que aqui tu fizeres nessa noite, nós acreditaremos a ti, a honra, o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. Em nome do teu Filho amado que eu peço, já agradecendo, Senhor, pelos seus milagres que vai ser concedido neste lugar, nessa noite. Em nome dele eu te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Amém. E o tema que nos foi confiado, irmãos, de falar, estar compartilhando convosco nessa noite, é encontrando prazer em servir. Encontrando prazer em servir, ou encontrando alegria em servir. Eu digo para os irmãos que essa foi uma semana muito difícil de encontrar prazer em servir Jesus, porque quando saí daqui no domingo, saí com um pouco de dor nas costas, e fui para minha casa e já não levantei na segunda, estava travado nas costas. Durante a semana toda nós passamos uma prova grande, porque eu pensei que não ia andar mais. E fui, em vez de primeiro no massagista, no médico, fui primeiro no massagista. O nervo estava inflamado e isso foi piorar mais. Aí à tarde fomos numa clínica, eles com injeção, nos deu remédio, mas mesmo assim não conseguimos trabalhar durante a semana toda. E ficamos em casa com essa palavra no coração: encontrando prazer no servir. E eu olhava para o Senhor e falava: Senhor, eu não consigo nem levantar da cama para sentar na minha mesa para estudar. E Jesus falava para o meu coração: pois você tem que encontrar prazer em servir. Amém? E eu orei, busquei e usei aquilo que Deus tem nos dado nesses anos, para nesse momento encontrar forças para compartilhar convosco a palavra do Senhor nessa tarde. Amém? Eu creio que ao terminar essa mensagem, essa dor nas costas vai sumir. Eu creio. Porque eu creio que para tudo nosso Deus tem um propósito. E quando nós somos obedientes a esse propósito, quando nós entendemos verdadeiramente que o Senhor requer de nós alegria no servir, alegria no fazer a sua obra, alegria mesmo enfermos, mesmo muitas vezes debilitados, temos que encontrar paz naquele que disse que no mundo nós teríamos aflições. Amém? Então esse foi o motivo que eu dobrei os meus joelhos primeiro, a orar ao nosso Deus e clamar mais uma vez pela sua misericórdia. Encontrar prazer no servir. Nós lemos aqui um texto sagrado muito conhecido, não só da igreja protestante, mas como da igreja romana e de outras muitas religiões, tem encenado essa passagem no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos, em peças teatrais, mas na realidade eu creio que muitos deles não entenderam o verdadeiro significado desse ato de Jesus em lavar os pés dos seus discípulos. Nós vemos então que para encontrar prazer em servir ao Senhor, de acordo nesses 11 versículos que nós lemos, primeiro nós temos que encontrar a motivação correta para servi-lo com alegria.
Então a minha pergunta, como sempre, nessa noite, como eu sempre costumo deixar uma pergunta para os irmãos: qual a motivação que nos faz servir o Mestre? Qual a motivação que tem nos feito servir o Mestre? O que tem lhe motivado a fazer a obra do Senhor? O que tem lhe motivado a seguir os ensinamentos do Mestre? E mais importante do que isso, qual tem sido a sua motivação para colocar esses ensinamentos em prática? Amém? Qual a nossa motivação para servir o Mestre? Alguns servem o Mestre por privilégios. Alguns servem o Mestre por interesses próprios. Outros servem o Mestre para serem reconhecidos diante dos homens. E muitos outros servem o Mestre porque têm prazer em obedecer por amor. Obedecer à ordenança que Ele nos deixou, de ir por todo o mundo e proclamar o reino de Deus. Amém? Então, qual a motivação que nos tem feito? Quando eu digo motivação, é o ato de se mover mesmo, de nos impulsionar. É a força motora que nos leva para frente. Aquela que muitas vezes, quando você levanta todos os dias pela manhã para encarar 8 horas, 12 horas, 15 horas de trabalho, você tem uma motivação, não tem? É o seu salário no final do mês que lhe motiva. É o dinheiro que você vai ganhar no final do mês que lhe motiva a suportar 12, 15, às vezes, muitas vezes 18 horas de trabalho. Mas eu creio que na verdade nós não trabalhamos pelo dinheiro, pelo papel, pela moeda. Nós trabalhamos na verdade por aquilo que Ele pode nos proporcionar, por aquilo que Ele pode comprar para, entre aspas, alegrar o nosso coração momentaneamente. Isso é a motivação que Ele faz encarar essa fábrica todos os dias, durante muitas horas. E muitas vezes não reclamamos. E muitas vezes somos colocados de termos que trabalhar no TEI e ainda murmuramos: Senhor, mas olha a minha situação, só no TEI não dá, já nos dá, irmão, dá sim. Porque se Ele colocou no TEI, cabe a você administrar esse valor que Ele tem lhe confiado. Então, qual a nossa motivação? O que tem nos motivado a servir o Mestre? Eu reli durante muito tempo essa passagem desse ato do Senhor Jesus de lavar o pé dos seus discípulos. E de algum tempo Deus tem nos falado, e eu comecei desta semana a relembrar tudo que Deus tinha nos dado, tudo aquilo que Ele já tinha falado conosco no decorrer desse ano contra esse ato do Senhor Jesus Cristo. O que levou Ele naquele momento final? Você veja que aqui estamos no 13º capítulo do Evangelho, conforme escreveu João. Nesse 13º capítulo e os 4 próximos, você vai encontrar Jesus fazendo as suas considerações finais, dando os seus ensinamentos finais para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para aqueles que iriam continuar a caminhada, que iriam continuar com a semeadura da palavra de Deus. Se você acompanhar a partir do capítulo de número 13 até o final, com exceção de 2 capítulos que tratam sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor, você vai ver literalmente o Mestre preocupado, muito preocupado, em conscientizar as suas ovelhas, os seus discípulos, que haveriam provas e haveriam lutas durante a caminhada. Dos capítulos de João que eu mais gosto de ler é a oração sacerdotal no capítulo de número 17, onde Jesus faz, ali naquela oração, Ele coloca tudo perante o Pai e nos pede só uma coisa: que assim como Ele era um com o Pai, que nós fôssemos um com a igreja dele nessa terra, porque aí sim as portas do inferno não prevaleceriam contra as nossas vidas. E vendo essa semana e revendo esse texto, para entendermos o que acontecia, qual era o pano de fundo, o que estava se passando naquele momento para Jesus tomar essa atitude, a Bíblia Sagrada nos leva
a um outro evangelista, a um outro evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por um outro evangelista. E esse evangelista é Lucas. Eu gostaria de que a igreja abrisse a nossa Bíblia no evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 22. Lucas, no capítulo 22, nós vamos entender exatamente qual era a situação, o que estava acontecendo naqueles momentos finais, naqueles dias finais do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Lucas, no capítulo de número 22, a partir do verso 14, vai nos dar uma ideia disso. Aquele que encontrou e pudesse fazer essa leitura da palavra de Deus, eu agradeceria em nome de Jesus. Do capítulo 22, do verso 14 até o verso de número 19. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, e havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha ao reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, os partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? Esse é um texto muito conhecido também, onde Jesus começa então a ministrar. Como ele diz no começo, que ele desejou muito comer essa Páscoa com os seus discípulos. E por duas vezes ele menciona o reino de Deus. E nesse momento começa então no coração dos seus discípulos uma contenda, porque eles se lembram que algum tempo atrás eles haviam pelejado por alguma coisa. E essa disputa começou quando uma mãe de dois dos discípulos chega ao mestre e pede uma certa prioridade para os seus filhos no reino vindouro. Mas veja que aqui, irmãos, nesse texto, ao mencionar as palavras reino de Deus, foi o suficiente para despertar nos discípulos antigas contendas relacionadas aos sonhos relativos aos tronos e a posição que cada um desejava para si neste reino. Ou talvez a ordem que cada um tomaria a mesa neste reino vindouro. O irmão vai falar: mas irmão, eu não vi isso aqui nesse texto. Mas se você continuar lendo e chegar até o versículo de número 24, diz assim: E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então veja, irmãos, que quando eles novamente ouviram falar sobre o reino, se aflorou esta disputa entre eles. Qual entre nós é o maior? Qual entre nós terá o privilégio de sentar à direita ou à esquerda do nosso Senhor? E essa contenda havia começado no capítulo 20 de Mateus, a partir do verso de número 20 até o 28, você leia na sua casa e você vai ver que ali começou essa disputa por prioridades. Eles estavam com uma motivação errada para servir ao Senhor. Então esse era o pano de fundo. No versículo 25 diz assim: E eles lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os têm autoridade sobre eles, e são chamados benfeitores. Mas não sereis assim, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é aquele que está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Então, depois dessa pequena discussão, Jesus relata a forma que eles deveriam agir, de forma que eles deveriam pensar. E note que só o Evangelho de João traz esse momento que Jesus faz a lavagem dos pés. Então, juntando tudo, uma coisa a outra, você vai compreender o que estava acontecendo por
traz verdadeiramente qual era a intenção de Jesus nesse ato de lavar os pés dos seus discípulos. Havia então uma contenda entre eles. E nós vemos, irmãos, que a contenda, conforme nos diz Tiago no capítulo 4, ela provém da onde? Como diz Tiago no capítulo 4, versículo 1, que as contendas provêm da onde? Quem puder encontrar e ler? Tiago, capítulo 4, verso 1, ou aquele que souber recorde, puder recitar também. Tiago, capítulo 4, verso 1, por gentileza. Procedem guerras e contendas que há entre nós. De onde se dão os prazeres que militam na nossa carne? Amém? É daí que procedem as contendas que há muitas vezes entre nós, como havia no meio dos discípulos. Eles queriam uma prioridade, eles queriam um lugar de destaque no reino vindouro do Senhor Jesus Cristo. Então essa contenda, João relata ela da seguinte forma: e para podermos entender qual a motivação correta que eles deveriam ter para servir o Mestre, não deveria ser os privilégios, os interesses próprios, não serem reconhecidos por nenhum homem, mas sim ter prazer ou alegria em obedecer por amor. Como eu disse na ministração passada, o amor é a primeira das coisas que nunca pode faltar na vida do discípulo de Jesus. Este é o fator crucial. Eu creio que você vai escutar isso muitas vezes no decorrer deste ano, que sem amor é impossível cumprir o ID de Jesus Cristo. Sem amor será impossível você suportar as tempestades que se levantam no mar, quando Jesus nos manda ir e cumprir a sua palavra. Então veja aqui, irmãos, que para podermos responder essas perguntas, qual a motivação que nos faz servir o Mestre, se são os privilégios, os interesses próprios, sermos reconhecidos por aquilo que fazemos, ou o prazer, ou a alegria em obedecer por amor, devemos adentrar nessa tarde, começo de noite, ao cenáculo, aonde os discípulos estavam reunidos com o Mestre. E uma das coisas que eu amo na palavra de Deus é que Ele nos deixou o Consolador. E quando você lê a Bíblia Sagrada, unido do Espírito Santo, você pode fechar os seus olhos e imaginar a cena como estaria acontecendo na realidade, porque o autor permanece vivo. Se você encontrar uma dúvida no livro de Machado de Assis, Monteiro Lobato, você vai morrer com ela, porque você não vai ter como perguntar ao escritor o que exatamente ele quis dizer. Mas com a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus revelada para nós, a cada momento que você abrir esse livro e dobrar os seus joelhos e orar e clamar, o Senhor dessa palavra vai lhe revelar os mistérios dela escondidos. Amém? Então aqui eu gostaria de vos convidar nessa noite a adentrar ao cenáculo com toda a reverência possível. A mesma reverência que Deus exigiu de Moisés quando chegou no Horebe e viu a sarça arder. E o Deus poderoso disse: tirai os sapatos dos teus pés, porque a terra onde estás é terra santa. O cenáculo para nós nessa noite representará esse lugar santo. E como vemos aqui pelo texto que lemos, a primeira imagem que tem quando adentrarmos, imagine você estar fazendo uma visita na casa de alguém. Você abre, a pessoa que você abre a porta e você vai entrar, e você tem uma visão da sala, do quarto, o que está acontecendo ali naquele lugar. É isso que eu quero nos compartilhar nessa noite. E que o Espírito Santo possa levar-nos nessa viagem como Ele me levou durante esta semana. A primeira imagem que vemos ao adentrar ao cenáculo é o nosso Mestre, despido das suas vestes da parte superior, envolto em uma toalha, com uma bacia na mão, a lavar os pés dos seus apóstolos. Será que você pode fechar os seus olhos por um minuto e tentar imaginar essa cena, tentar memorizar esse texto no seu coração,
o seu mestre, o seu Senhor e Salvador, já havia se despido de toda a sua glória, de todo o seu poder, se feito homem, habitado entre nós, cumprindo o seu ministério nesta terra, e estava se preparando para passar as instruções finais para os seus discípulos, e você o encontra lavando os pés dos seus apóstolos. Que nessa noite nós possamos tirar do nosso coração toda dureza e falta de fé, e aprender uma grande lição de humildade e alegria no servir ao Mestre em obediência e completa submissão. Então, como eu vos disse nessa noite, a primeira coisa que vemos ao adentrar ao cenáculo é o Mestre, é o Senhor dos Senhores, ajoelhado, lavando os pés daqueles que ele havia escolhido para levar as boas novas de salvação. E o texto sagrado começa da seguinte forma, vamos ler agora na revista e corrigida de Almeida, versículo 1 do capítulo 13, mantenha sua Bíblia aberta nesse capítulo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A primeira lição, então, que nós vemos e conseguimos compreender é que o que levou o nosso Senhor Jesus Cristo a tomar essa atitude para acabar definitivamente com toda a contenda, com todo o problema que eles teriam no futuro para saber quem governa agora a igreja do Senhor Jesus Cristo após a partida do Mestre. É Pedro? É Tiago? É João? Veja, irmãos, que temos que orar e sempre pedir a Deus orientação para que Ele nos dê sabedoria para fazer os nossos pedidos ao Senhor. Que olha só o que pede essa mãe ao Senhor Jesus Cristo. E se você ler lá no capítulo 20 de Mateus, a partir do verso 20, você vai ver como Jesus lhe responde. Que eles não estavam preparados para partilhar do mesmo sofrimento, beber do mesmo cálice. E eles dizem que sim, que estariam. Veja que um era João e o outro era Tiago, filhos de Zebedeu. O primeiro, Tiago, foi aquele mesmo Tiago que, preso com João, para agradar os caprichos de um rei, foi passado a fio de espada. E muitas pessoas, não, mas é porque Pedro era o queridinho de Deus. Não, irmãos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que pedimos ao Senhor. Tiago foi o primeiro a ser sacrificado para que a palavra chegasse até nós. E o segundo, João, foi o último a morrer dos apóstolos. Mas esse morreu de idade, já bem velhinho de dias, mas teve muitas experiências com o seu mestre no decorrer da sua vida. E alguns eruditos acreditam que esse evangelho de João tem escrito no final do seu ministério, após Apocalipse, após ter passado por Patmos, após ter visto o céu, ter visto o Senhor ressurreto. Muitos de nós nesses dias queremos ver o céu, queremos ver Jesus, mas muito poucos estão dispostos a enfrentar uma ilha de Patmos, uma prisão, uma algema, para ter esse privilégio de ver o céu por dentro e por fora. Qual a motivação que nos tem feito servir o Mestre? Talvez você tenha no seu coração, presbítero, como eu vou sentir prazer em servir o Mestre com uma palavra dessa. Mas a palavra de Deus tem que ser dita da forma que ela foi escrita. E eu não posso fantasiar esse texto, nem mascará-lo para alegrar os nossos corações. O que Jesus está ensinando aqui ao Mestre, aos seus discípulos, o Mestre está ensinando que os amou, e os amou até o fim. Até o fim. E qual seria o seu fim dentro de alguns dias, algumas horas? A morte na cruz. E ele disse que ele amou todos. Todos aqueles que estavam ali. Todos os 12. Porque no verso 2 diz assim:
Na revista e corrigida traz a seguinte palavra: e acabada a ceia. Na revista e atualizada que eu li diz durante a ceia. E os irmãos vão dizer, mas foi durante ou foi no final? Isso depende muito da interpretação. Na Bíblia inglesa, na tradução inglesa da palavra sagrada, está como ao final. A palavra foi traduzida como ao final da ceia. Mas essa mesma palavra no grego pode ser traduzida como antes, no começo ou durante a ceia, como está na revista e atualizada de Almeida que eu li. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, junto a esse. Então, veja que antes de ele ter essa atitude de lavar os pés dos seus discípulos, ele já sabia, como sempre, como sendo Deus, 100% Deus e 100% homem, qual deles havia de o trair. Veja, irmãos, que ele tinha 12. Eu creio que Satanás ciranou os 12, mas encontrou guarida 5 somente no coração de Judas, o Iscariote. Porque senão o nosso Deus seria injusto se tivesse predestinado Judas para ser o traidor. Se Judas tivesse nascido simplesmente para ser o traidor. Concordam comigo que Deus seria injusto? Ele nos deu o livre-arbítrio. Judas teve a oportunidade de se arrepender. Porque a Bíblia Sagrada diz nesse texto que citamos que o diabo já havia colocado no coração de Judas antes de Jesus lavar os pés a intenção de trair o seu mestre. Jesus amou a todos, até mesmo o traidor. Será que nós temos amado verdadeiramente aqueles que têm nos traído ou nos magoado na nossa caminhada? Será que temos perdoado verdadeiramente todas as coisas para então podermos servirmos com alegria o nosso Senhor? E na continuação, o verso 3 diz: e Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha cingiu, e depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus apóstolos, seus discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos. Então esse é a atitude. Nós podemos falar de outras coisas nessa noite, dentro desse texto. Falar sobre a recusa de Pedro, o que o levou a se negar a ser lavado. Pedro, como nós conhecemos, é aquele sanguíneo que não esperava, que vinha e ele já dizia. E muitas vezes, como eu disse, não media aquilo que ele dizia. Não media aquilo que ele ia dizer. Por isso, mais uma vez, eu torno a vos falar nessa tarde. Tenhamos cuidado com aquilo que dizemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Das orações que fazemos e dos pedidos que colocamos perante o seu trono, perante a sua presença. Porque verdadeiramente, irmãos, aqui está um contexto de 12 homens que haviam caminhado com Jesus no seu ministério público. Haviam visto o Mestre fazer inúmeros milagres. Haviam visto o Senhor curar, libertar, fazer muitos milagres, muitos prodígios e maravilhas.
Mas aqui dentro, no seu coração, muitos ainda não estavam inteiramente limpos. Muitos tinham uma ideia errada de qual era o reino verdadeiro que o Senhor estava vindo proclamar nos seus dias. Veja que a situação do país na época era grave. Roma estava tomando conta e cobrando impostos do povo. Então eles imaginavam que o seu libertador viria para os livrar do domínio romano. E não deixa de ser um pouco de uma certa verdade, porque ele realmente tem nos livrado nesses dias do domínio romano. Amém? Porque ele tem nos esclarecido pela sua palavra. Lutero deu o primeiro passo para essa libertação. Mas eles estavam, como eu disse, com a sua motivação, com a sua visão, com o seu coração nos princípios errados. E Jesus não veio proclamar um reino passageiro. Ele veio para deixar a mensagem do reino eterno e duradouro, aonde não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Eu louvo a Deus porque a dor está sumida. Esse é o lugar que ele disse que ia para nos preparar. Então vem na sequência do capítulo 13, a partir do verso de número 12, uma das maiores lições de humildade que o mestre pode nos ensinar. Acompanhe na sua Bíblia o que diz a partir do verso 12 do capítulo 13 do Evangelho conforme escreveu João. Depois deslavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aqueles que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu também sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acreditais que eu sou. Na verdade, vos digo que se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. E a quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Jesus então passa a lhes ensinar qual foi o propósito de ter tomado essa atitude. Jesus começa então a apontar que o princípio de todas as coisas é o amor. Foi por amor que Deus enviou Jesus a essa terra. Amém? O princípio da nossa salvação começou no amor de Deus por uma humanidade caída e pecadora. Jesus não nos amou como estamos hoje, lavados e remidos. Ele já podia ver, mas Ele nos amou ainda quando nós não éramos nada. Quando estávamos no charco de lodo, presos na pornografia, presos no adultério, presos nos vícios. Foi ali que Jesus nos amou e nos estendeu a mão. Como eu estava lá no fundo do poço, eu achava que para mim já não havia mais solução. Jesus nos fez perder tudo que tínhamos no Brasil. Não tínhamos muito, achávamos que tínhamos alguma coisa, para não trazer para cá e nos ensinar que o que nos importava de verdade era nascer de novo. Aleluia. Todas as vezes que você estiver na mesma situação que eu, se você já esteve lá, lembre-se que todas as vezes que você do fundo do poço olhar lá para cima, você vai ver sempre uma mão estendida, uma mão furada, uma mão sangrando, porque esse sangue está naquelas mãos que nos gravou ali para todo sempre. Muitas vezes pensamos em desistir e abandonar, negar aquilo que Jesus tem confiado nas nossas mãos.
muitas vezes por causa de uma dor nas costas, uma dor física, um resfriado, a perda de um ente querido, a perda de um filho, de uma esposa, uma enfermidade, uma falta de trabalho. Olhamos, Senhor, mas isso não é justo. E eu vos pergunto, qual a motivação que nos tem feito servir ao Mestre? E aqui Jesus nos mostra esse grande exemplo de humildade. E Ele diz, da mesma forma que eu vos fiz, passai vós também. Veja que aqui é um joguete de palavras, irmãos. Nestes versículos, no versículo de número 13, Jesus diz assim: vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizem bem, porque eu sou. Aí no versículo 14 ele inverte a sessão, ele inverte a ordem. Ora, eu sou o Senhor e Mestre. E como eu disse para os irmãos, eu sou muito que mexer nessas coisas, eu presto bastante atenção quando eu leio e procuro os detalhes na leitura sagrada. Ou seja, eu procuro sempre ler entre as linhas, pois se tem uma inversão aqui, deve ter um propósito. E verdadeiramente, estudando essa semana, relendo, revendo alguns estudos antigos, eu me lembrei de qual foi o motivo de ter sido, na minha opinião, colocado essa inversão. O desejo de todo mestre, irmão, o que satisfaz o coração de todo mestre, de todo ensinador, é que o seu aluno compreenda a lição que ele está ensinando, amém? Esse é o desejo de todo mestre. Todo mestre tem esse desejo, que o seu aluno, o seu discípulo, compreenda aquilo que ele está ensinando. Mas o desejo do Senhor é que nós obedeçamos como servos todas as suas ordens, sem exceção de nenhuma. Então, primeiro Jesus lhes apresenta como eles lhes viam, como Mestre e Senhor. Essa foi a atitude de Pedro ao se negar a Jesus lavar os pés. Ele via o Jesus como mestre, aquele que havia lhe ensinado, aquele que havia por 3 anos e meio no seu ministério público feito prodígios e maravilhas, e não conseguia aceitar que Jesus lhe lavasse os pés. Ele não estava vendo o Senhor Jesus como o Senhor verdadeiro da sua vida. Porque se ele visse Jesus como o Senhor da sua vida, ele saberia que ele não poderia se negar a uma ordem direta do seu mestre. Então não se esqueça que o nosso Senhor e Salvador, e a ordem da minha Bíblia está sempre assim, Senhor e Salvador. Porque para ele ser seu Salvador, em primeiro lugar ele tem que ser seu Senhor. Veja então, irmãos, que Jesus nos ensina nessa pequena inversão, que o que ele queria verdadeiramente ser naquele momento na vida dos seus 12 discípulos era Senhor e Mestre. Porque através do seu senhorio, ele tinha autoridade para tirar a sua túnica de cima, se enrolar numa toalha. Olha como nós, mortais, vemos as coisas tão pequenas. Pedro se indignou do Senhor tirar as suas vestes da parte superior, se enrolar numa toalha, deitar água numa bacia e se dobrar para lavar os pés dele. Mas ele não se indignou quando Jesus disse que era o Filho de Deus, enviado por Deus para morrer pelos seus pecados. Ele não se indignou disso. Muitas vezes nós não temos essa verdade gravada nos nossos corações. E é isso que muitas vezes nos leva a não termos prazer ou alegria em servir aquele que se despiu de toda a sua glória. Será que alguma vez você já parou para imaginar isso? Jesus é Deus, Jesus sempre foi Deus, Jesus sempre será Deus. Esse período de tempo que ele passou na terra como mortal, como 100% homem, ele não deixou de ser Deus. Mas ele teve que se despir de toda a sua glória. Isso não é história com ele, não é conto da carochinha. É uma coisa que tem que estar fixada na tábua de carne dos nossos corações. Que o Senhor dos Senhores se desfez de toda a sua glória para vir a essa terra, para morrer numa cruz por mim e por você. Aleluia! Quando você entender essa verdade bíblica e cravar ela no seu coração, não há sofrimento nesta terra que você não passe com suporte, por amor daquele que tudo suportou, tudo padeceu e tudo sofreu, para nos resgatar da mão do inferno, da mão de Satanás. Não há sofrimento nessa terra, e são esses que verdadeiramente entendem
essa verdade bíblica, que sempre terão alegria, prazer em servir um mestre. Aleluia. Não importa qual vale que o Senhor nos leve, irmãos. Não há vale profundo que ele não seja mais profundo. Não há dificuldade para o nosso Deus, pois a sua especialidade é realizar impossíveis na nossa vida. Eu costumo dizer que para um milagre, Deus só necessita de uma dificuldade, mas para um grande milagre, Ele necessita de uma impossibilidade. E quando nós cremos que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, quanto crê nisso? Mas eu não quero que você levante a sua mão simplesmente para eu ver. Eu quero saber se você acredita nisso mesmo. Porque tudo que eu estou lhes pregando aqui, você vai lembrar um dia na sua caminhada. Eu garanto que vai. Quando o sofrimento chegar, quando a luta vier, quando você tiver que se humilhar perante homens e nações, por causa do amor de Jesus Cristo, na hora das dificuldades, na hora do açoite, na hora das algemas, na hora da fome, na hora do frio, você não pode se esquecer que para ter alegria no servir, nós devemos ter amor. Aleluia. Por aquele que nos amou em primeiro lugar. Então, irmãos, para obedecer, nós devemos, em primeiro lugar, não reconhecer Jesus simplesmente como mestre das nossas vidas. Amém, mocidade? Amém, irmãos? Ele, em primeiro lugar, tem que ser Senhor das nossas vidas. E Senhor é aquele que você, ao sair de manhã da sua casa, você dobra o joelho e agradece pela noite de sono e pede: Senhor, guia-me nesse dia. Livra os meus caminhos de todos os intempéries. Mas se for da tua vontade que eu seja provado e tribulado nesse dia, sede comigo, porque tu és o meu Senhor. Aleluia. E nada acontece sem a tua autorização. Sabe qual é o maior mistério, irmãos? É o que Tiago nos ensina na sua epístola, no primeiro versículo. Eu gostaria que vocês abrissem no primeiro versículo da epístola de Tiago. Irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, verso 2, diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? E eu me perguntei muitas vezes no começo da minha caminhada com Cristo: como alguém, Jesus, pode se alegrar em meio a provas e tribulações? Jesus, mais uma vez essa semana, me disse: me servindo com prazer. Me servindo com todo o seu ser, com toda a sua mente, com todo o seu corpo, com todo o seu coração. Que é um exemplo bíblico disso, irmãos. Abra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. Você vai ver aqui a história de um homem que reputou tudo como perdido, tudo como sem valor. Filipenses, carta de Paulo à igreja de Filipe, aos Filipenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 11. Eu vou estar lendo para ganhar tempo. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem, eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu,
quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confortando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse, na minha opinião, irmãos, verdadeiramente é um testemunho daquele que tinha, sentia e fazia as coisas com alegria de ser servo do Mestre. Ele refutou todas essas coisas que para muitos da sua época eram muito importantes, como perda. Foi depois de perseguidor que passou a ser perseguido. Aquele que levava pelo cabelo e jogava em prisões, agora passou a ser algemado e açoitado por amor. Sofreu naufrágios, perseguições, foi apedrejado, quase morto. E no final da sua vida, disse: combati o bom combate. Guardei a fé. Amém? Ele acabou a carreira. E não acabou como famoso na terra. Ele acabou sendo morto pelo amor que ele sentia pelo seu mestre. Amor esse que fez Pedro pedir para ser crucificado de cabeça para baixo, conforme dizem alguns, porque ele não se achava digno de morrer na mesma posição que o seu Senhor e Mestre. Amor igual de Policarpo, servo, discípulo de João, que ao ser com 86 anos acorrentado a um poste e dizer: nega o seu Senhor, ele disse: por 86 anos eu tenho servido. Em momento nenhum da minha vida ele me desamparou. Aleluia. Em outras palavras, pode pôr fogo, porque fechando os olhos na terra, eu abrirei os olhos no céu. Aleluia. Qual a motivação que nos tem feito servir ao Senhor? E para concluir, eu gostaria de convidá-los a voltar para o Evangelho de João. E lhes dizer as últimas instruções desse capítulo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como escreveu o evangelista João, no capítulo 13, verso 31, diz assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como lhe tinha dito aos judeus: para onde eu vou, não podeis vós ir. E eu vou digo também agora: um novo mandamento vos dou. Aleluia. Que vos ameis uns aos outros, como eu também vos amei a vós. E também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Será que a igreja poderia ler mais uma vez até esse versículo?
do versículo 31 até o versículo 35. 1, 2, 3. Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus glorificará dele, também Deus glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, como tinha dito aos judeus. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Nem eu acredito, se você não viu e só prestou atenção no que estava sendo lido, você não conseguiu entender muita coisa. Porque uma irmã leu na revista Corrigida Fiel de Almeida, outra leu na revista Atualizada de Almeida, mas eu espero que você tenha lido na versão que está na sua mão e possa ter compreendido. E não simplesmente como diz Pedro, mais uma vez Pedro, no versículo 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse Pedro: por que não posso seguir-te agora? Porque por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Eu gostaria de pedir para a igreja a autorização do pastor para se colocar em pé. Talvez se nós estivéssemos pregando essa mesma passagem, essa mesma mensagem, numa outra doutrina, quando eu digo numa outra denominação, que tem uma outra crença, como nós vemos nos nossos dias muito, eu seria expulso dali a pedradas. Porque como eu vou dizer que para encontrar alegria no Senhor, você tem que amar a Ele a mais, acima de todas as coisas, e estar preparado para sofrer por elas. Mas nós não pregamos a teoria da prosperidade. Nós pregamos a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E nesses dias, irmãos, verdadeiramente, para encontrarmos prazer em servir o Mestre, devemos tomar como base o texto que nós temos, o exemplo que ele disse que nos deixou ao lavar os pés dos seus apóstolos, e tirar do nosso coração todo orgulho, toda prepotência, todo título, tudo aquilo que tem nos impedido de seguir ao Senhor com alegria. E mais uma vez nessa noite olharmos para a cruz de Cristo e levarmos os nossos olhos ao céu e nos lembrarmos que Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Se você ler os 4 capítulos após o capítulo 13, você vai ver quão grande amor Jesus demonstra. Qual grande amor João consegue transmitir ao apresentar o 4º Evangelho à igreja. Aquele que não poupou a si mesmo, antes de tudo, se entregou. Aleluia. Qual a motivação que nos tem feito servir ao Mestre? Eu dei um exemplo entre muitos. Eu citei só o amor e a obediência. Mas existem muitos outros que podem vir após esses. Mas os primeiros, na minha opinião, são esses. O amor. Sem amor, você nunca sentirá prazer em servir ao Mestre. Sem amor, nós nunca, eu torno a dizer, nunca conseguiremos servir a Ele com alegria. Sem amor, nós nunca conseguiremos colocar essa palavra de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2 nas nossas vidas.
e sentimos prazer em sofrer por amor daquele que tudo sofreu por nós. E mais uma vez eu gostaria de deixar esse livro, que tem me ajudado muito nos meus anos de caminhada com o Senhor. Se chama O Treinamento dos 12. Ele é um livro novo, ele foi escrito no final do século XIX, por um escocês. Foi lançado a primeira edição em 1871. Alexander Wynne Bruce é o nome desse pastor escocês. E aqui ele traz, através do discipulado de Jesus, muitas lições que nós devemos, como discípulos, aplicar nas nossas vidas nos dias de hoje. É da editora CPAD, de fácil aquisição. Amém? Procure, se você tem desejo de servir ao Mestre, em primeiro lugar, essa palavra. Mas transforme esse livro num outro livro de cabeceira. E se debruce sobre ele, porque em todos esses anos que ele foi escrito, muitos pastores têm dado muito bom testemunho desta obra. Eu gostaria de orar para sua vida, com a sua permissão na igreja. Eu gostaria que você curvasse a vossa fonte aí onde você está. Muitas vezes, irmãos, encontrar prazer em servir ao Senhor requer de nós ouvirmos a verdade e reconhecermos que não temos feito da forma que Ele ordenou que nós fizéssemos. Tiago também diz que nós não devemos ser ouvintes e relaxados na palavra do Senhor, e sim praticantes operosos dessa palavra. Como eu digo e torno a dizer, não pecamos só quando cometemos adultério, quando mentimos, ou quando roubamos, ou quando matamos. Tiago também nos diz que quando sabemos fazer o bem e não fazemos, pecamos de igual modo. Que Deus possa concluir essa mensagem no seu coração, como Ele ainda está concluindo no meu até este momento. Curva a sua cabeça. Grupo de mocidade pode louvar ao Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque até o dia de hoje tem sido Deus na minha vida. Não sou digno, não sou merecedor, Senhor, pelo contrário, sou o maior de todos os pecadores neste lugar, nesta noite. Mas tu nos amaste, Senhor, mesmo assim. Eu te agradeço por ter me trazido até o dia de hoje a este lugar, Senhor. Eu te agradeço porque o teu Espírito pode falar, Senhor, tudo aquilo que tu colocaste no meu coração durante essa semana. Posso não ter conseguido atingir as expectativas dos homens e mulheres aqui presentes nessa noite, Senhor. Mas eu sei que eu entreguei tudo aquilo que tu colocaste no meu coração. Como mocidade vencedores, porque isso estamos todos nesta noite. Reina nas nossas vidas, como Senhor e Salvador, como as rédeas do nosso ser, do nosso querer, Senhor. E opere em nós um milagre nesta noite, Senhor. Porque é só por amor, Senhor. Eu me curvo mais uma vez diante da tua presença, Pai. Para pedir perdão, Senhor, mais uma vez pelos pecados e pelos meus pecados. Falasses comigo, Senhor, nessa administração que eu só compartilhei com a igreja. Aquilo que tu falasses comigo, Senhor, eu entendi a tua voz. Eu te louvo mais uma vez nessa noite, neste lugar, Senhor. Eu te bendigo pela tua bondade e a tua misericórdia. E mesmo, Senhor, em lutas e tribulações, ajuda-me, Senhor, a levar a tua palavra naquele
ensine a servir cada vez mais, Senhor, de forma melhor ao teu reino, à tua vontade, em obediência à tua palavra, Senhor, para que o mundo veja em nós que de fato caminhamos contigo. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos e pedimos que a tua palavra ela possa penetrar-nos, Senhor, nos lugares mais ocultos do nosso coração, e ali, meu Deus, querido, tratar conosco, nos ajudar e nos levar à compreensão da tua vontade, Senhor. É o nosso pedido a ti, porque a tua palavra ela nos leva, Senhor, ao crescimento, à edificação espiritual, e nós reconhecemos que somente o Senhor, através de tua palavra, pode tratar o nosso coração, pode curar a nossa alma e pode nos fazer vasos úteis ao teu reino, Senhor. Assim somos nós essa noite. Em nome de Jesus nós nos entregamos e nós agradecemos ao Senhor por tudo que estás fazendo conosco neste lugar. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Aleluia. E recebe essa palavra, igreja, amém? Amém. Em nome de Jesus Cristo, tome o seu assento, por favor.